Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a criança grande que dorme com os pais. Dormir com os pais é prejudicial, tá? Eu não quero entrar aqui nesse vídeo no debate sobre a cama compartilhada do bebezinho, o bebê nos primeiros meses, anos de vida, e especialmente nos primeiros 2 anos de vida. Não vou entrar nesse debate, não quero essa confusão. Também não vou entrar em detalhes como condições socioeconômicas, culturais, que influenciam sim na criança dormir junto com os pais, no mesmo quarto ou na mesma cama. Tá? Muitas famílias possuem apenas um quarto dentro de casa ou 2 quartos, e é limitado esse espaço e as crianças acabam dormindo com os pais por condições socioeconômicas ou ainda por questões culturais em alguns países. Isso aí não vai entrar também no debate, mas temos que discutir algumas coisas para criança grande, quando eu falar isso, acima de 2 anos, que dorme na cama junto com os pais ou no mesmo quarto, tá? Vamos lá. Antes de começar, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Esse feedback aqui é importantíssimo para que a gente continue, produzindo conteúdos como esse. Bem, o modo como a criança vive dentro do universo familiar, a dinâmica como essa família se organiza, e isso inclui como essa criança dorme, onde ela dorme, se dorme no quarto dos pais, na cama, isso tem impacto sim na formação psicológica da criança, tá? Na construção psicológica, como é que essa criança ela vai se relacionar com o mundo, tá bom? Então não tem como fugir disso. Eu vou até ler aqui um trecho de um artigozinho que fala sobre isso, e ela fala, a autora, justamente aqui, é no contexto Skinner, o autor, é no contexto familiar que a criança vai desenvolver os repertórios de socialização, ou seja, os modos, os processos como ela se relaciona no mundo, e de integração com os outros, ou seja, se relaciona e como se relaciona com os outros, de resolução de conflitos e de diversas condutas, tá bom? Não tem como dizer que uma criança grande, que de 6, 7, 8, 9, 10, 5 anos de idade que seja, dorme junto com os pais, é muito difícil que essa criança não tenha os sinais e sintomas, as questões que eu vou citar logo a seguir. Tá? E que, se for o caso, você está assistindo esse vídeo, e se é o caso do seu filho apresentar essas dificuldades, é importante você buscar ajuda, porque o desenvolvimento do seu filho está sofrendo risco. Ele pode estar sendo afetado, e nós estamos falando do futuro. A gente quer plenitude, a gente quer um adulto saudável, seguro, capaz de se relacionar com o mundo e de sucesso na vida, saudável e feliz. Não é isso que a gente quer? Então, os pediatras, acreditam que pelo menos eu e muitos pediatras querem a mesma coisa. Vamos lá. Quando é que uma criança que dorme no quarto com os pais, a gente tem que ligar o sinal de alerta e buscar ajuda? Número 1, o conjunto de achados. Número 1, que eu vou chamar aqui grupo de achados. São crianças que demonstram algum sofrimento, alguma angústia de separação. E isso é recorrente. Separação das figuras de apego. E quando eu falo figuras de apego, entra aquelas figuras que a criança se relaciona e normalmente cuidam da criança, é quem se relaciona afetivamente mais íntimo com a criança, que é o pai, a mãe, uma avó, a tia, tá? Alguma figura que toma conta dessa criança. Essa criança, ela vai manifestar medos até exagerados, de se afastar das figuras de cuidado, as figuras de apego, do pai, da mãe. São crianças que têm dificuldade de entrar na escola no início, choram muito, o pai e a mãe têm que ficar ali indo e voltando. Até crianças grandes, em idades mais avançadas, que volta e meia a escola liga para os pais: Joãozinho, Mariazinha passou mal aqui. Eu vou falar à frente do passar mal. E vem buscar, e aí volta e meia o pai e a mãe estão indo para a escola buscar essa criança. São crianças que não ficam muito bem distante dos cuidadores, Elas vão manifestar alguma angústia. Essa angústia
ela também se reflete no medo de perder esses cuidadores. São crianças que verbalizam ou demonstram medo de perder do pai, a mãe, essa avó, essas figuras, com uma morte, um adoecimento, né? Elas pensam em coisas que normalmente uma criança não pensaria. Uma possibilidade de ferimento. Por exemplo, certa vez eu atendi uma criança que tinha medo que o pai caísse no deck da piscina, porque aconteceu certa vez um acidente, mas não foi exatamente por isso. Essa criança tinha outros sinais, mas essa criança tinha muito medo do pai sofrer outros acidentes. Qualquer coisa que o pai fizesse, ela ficava aflita, angustiada, porque o pai poderia sofrer algum ferimento, algum adoecimento, um desastre, e pode até chegar na morte. São crianças, quando você vai verbalizando, construindo e dialogando com essas crianças, elas vão falar que tem medo que o pai e a mãe morra, adoeça ou vá embora. Elas se sentirem sozinhas. Tá bom? Sentimentos recorrentes de perda ou afastamento da figura de apego. Número 1, bloco. Número 2, tá? Que normalmente vai estar junto em algum momento. O grupo 1, praticamente, né, muito frequente. O grupo 2, ele é mais difícil às vezes de ver e ele aparece em alguns contextos. Que são o quê? São crianças com sintomas. Normalmente essas crianças que dormem com os pais, elas vão manifestar alguns sintomas também recorrentes. Repetidas queixas. Queixas que a gente chama de queixas somáticas. Quais são elas, Daniel? Uma dor de cabeça, uma dor abdominal, uma dor em um membro, em algum lugar do corpo, né? É uma dor recorrente e que já foi investigada, muitas vezes já foi investigada do ponto de vista clínico, médico, fez exames e não se acha essa causa da dor. Aí essas crianças também podem ter náuseas, podem chegar até a vomitar, né? Ou ficarem aflitas, angustiadas, sinais de ansiedade em algumas situações. Normalmente na escola, quando estão afastadas do pai, ou numa situação de estresse um pouco maior, são crianças que vão ter o quê? Palpitação, referem um coração acelerado, ficam pálidas, podem ter sudorese, palidez, né? Ficam angustiadas, podem até ter síncope, né? Que é crianças, um desmaio rápido, que passam mal. Eles verbalizam isso, passar mal. E isso normalmente, naquela queixa da escola lá, são crianças que passam mal na escola. E aí, o professor, direção, venha buscar aqui Joãozinho, Mariazinha, porque ela está passando mal. Ficou pálida aqui, todo mundo ficou preocupado e ela disse que já teve isso antes, procure um médico. E é assim que acontece normalmente. A escola é um local muito comum dessas queixas, ou dentro de casa. Às vezes acontece até de noite. Essa criança, à noite, pode ter alguma queixa. Se tentar separar, se a família tentar separar essa criança, botar no quarto dela, às vezes com um quarto com um irmão, às vezes tem mais irmãos, só que essa criança dorme com os pais. Então, se na possibilidade de afastamento, essa criança vai verbalizar, vai ter esses sintomas, tá bom? Isso aí são sintomas de ansiedade, de separação, tá? Bem, se for o caso do seu filho apresentar esses achados e ele dorme com os pais, é bom buscar ajuda, né? Possivelmente uma relação de apego dessa criança com a família não está acontecendo de maneira harmoniosa, segura. Essa criança não se sente segura ficando sozinho. Só que isso não é ajustável socialmente quando a criança cresce, né? Perceba vocês, uma criança de 6, 7, 8, 9 ou 10 anos, eu recebi agora mensagem no direct e publiquei lá no Instagram, isso, uma criança de 10 anos que dorme ainda na cama com os pais. Socialmente isso não é aceitável, né? E essa criança muito provavelmente tem uma série de outros sintomas, tá? Eu busquei aqui só elencar os 2 grupos que você precisa buscar ajuda, né? Fazer uma avaliação com um pediatra experiente que trabalha com essa linha de desenvolvimento infantil. Às vezes vai ser necessário um trabalho psicológico, porque o desenvolvimento social, afetivo dessa criança está comprometido. E a gente pode já afirmar, né, se na presença desses sinais, essa criança precisa de ajuda, porque ela vai ter dificuldades lá na sua vida
social, adulta. Vai ser uma criança mais insegura, tem dificuldade na autonomia, de se virar sozinho, vai precisar sempre de uma outra pessoa, tem dificuldade às vezes de de se relacionar com figuras de autoridade, né? Futuramente vai ter dificuldade no trabalho, né? Na relação entre equipes, na construção de um relacionamento amoroso. Várias dificuldades essa criança vai apresentar lá na vida adulta. Então é por isso que a gente tem que intervir agora. Isso não é um detalhe, né? O dormir na cama com os pais é apenas um desses sintomas que é subvalorizado e muitas vezes não é associado a essas questões todas que eu citei aqui no vídeo. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.